A Cimé já deu, acho que, uma pincelada acerca da igreja que ela veio, que ela foi criada, crescida ali no ministério, ali no Belém. Ali eram algumas restrições, ou talvez muitas, né? Muitas, né? Na realidade era assim, não pode. E não tinha pode. E não pode. E por quê? Não tem por quê. Exatamente. Isso já é uma grande diferença de geração. A gente não perguntava por quê. Porque a gente já sabia que não ia ter resposta. Uau. Né? A resposta é sempre: é melhor obedecer do que sacrificar. Exatamente. Não pode porque não pode, porque nós falamos que não pode. Uau. Né? E algumas coisas a gente obedecia e estava ok, outras coisas a gente obedecia e ficava não revoltado, mas assim, porque a gente sabia, né, que era demais, mas assim, nada disso fez com que eu saísse da presença do Senhor. Amém. Isso aí não atrapalhou em nada. Pelo contrário, né, serviu como experiência. Sim. Né, talvez até para hoje, vocês sabem que a gente chegou aqui depois de uns anos, a gente começou a trabalhar com jovens. Verdade. Né? Na época eram adolescentes, né? Começou com um grupo de... Eu fui parte dos jovens quando o pastor Levi estava saindo. E eu me lembro que eu fui de carona com vocês. Vocês tinham uma minivan, vocês me levaram, eu era de Mão Verde, eu estava transição, mudando de uma igreja para outra, desculpa te incomodar. Imagina. E eu lembro que você falava, e você ficava assim, não, Levi, na época ele não era pastor, né? Ele era presbítero, eu acho. Aí você falava, não, mas fica tranquilo, vai dar. E ele saiu bem triste, assim, por entregar aquele cargo, né? Porque ele ficou quantos anos que vocês trabalharam com os jovens? Olha, eu não vou te dizer, assim, exatamente, porque eu sou péssima. Mas foi mais de 4, né? Foi mais. Foi bem mais, porque nós começamos, quando começou, foi o Igor, da Lucilena, Paulão, a Michele, a Érica, o Reginaldo. Eles tinham primeiro foi essa turminha. Sim. De adolescente, eles estavam na faixa de 12, 13, 14 anos. Ah, sim, os mais novinhos. Começou essa turminha, eram 6. Sim. Era só os filhos dos irmãos. Acredito 8, a Natália do Cláudio Guanabara. Sim. Cláudio Guanabara. Era os filhos dos irmãos ali. A gente ficou um tempo com eles. Aí veio Paulão, essa turma que se converteu. Aí começou a mesclar os jovens um pouco mais, né, velhos e tal. Eu acredito que a gente ficou aí uns 7 anos. Foi. E foi um avivamento nessa época. Porque o pessoal veio, eu me lembro, veio recém-convertido. Então estava naquela chama. E os que já nasceram na igreja, eles acabaram sendo contagiados também, né? Sim. A gente, assim, foi um período muito bom. A gente pegou essa fase de que a igreja ainda era bem rígida. Eu me lembro de a primeira viagem, primeiro retiro que a gente fez com os jovens. Nós fomos numa casa do pastor, não sei se você lembra, o pastor, que era o pastor ali da igreja da Parkside, o americano, o pastor Skip. Skip é um dos fundadores. Ele tinha uma casa em Minerva, acredito, lá para cima, perto de Albany. Sim. E ele emprestou essa casa pra gente. Olha só. E aí eu me lembro que nós fomos, que essa turma já foi uma turma boa. Olha eu acredito que tinha aí uns 15 a 20 jovens. E as meninas tudo de saião. Eu tenho as fotos de casa. No calcanhar, meu amigo. Sim. Então, assim, a gente, né, viveu essa época com os jovens aqui ainda. Sim. E foi aí um bom 7 anos. Eu não era dessa época, mas quando vocês começaram, não tinha o Felipe e a Jéssica ainda, né? Não. Aí quando vocês saíram, o Felipe e a Jéssica já eram nascidos. Eram bebezinhos. O Felipe, eu acredito que ele tinha uns 5 anos já, porque eu me lembro da gente ir em retiros com eles. E levar eles. Eu me lembro eu na minha gravidez dos dois, mesmo, eu estava Felipe, nos jovens. Tem uma história. Vocês têm uma história de um retiro, né, de jovens? Sim. Eu me lembro, assim, de uns 2, 3 retiros da gente ir. Sim. Eu acho que vocês, desculpa, eu acho que vocês também, mesmo depois que vocês saíram,
quando vocês passaram a liderança na época por irmão Sandro, com a irmã Marcela, mesmo assim eles ainda chamavam vocês para ministrar nos retiros. Então era isso. A princípio. Então vocês tinham ainda essa ligação boa com a juventude. Sim, sim. E você fala uma coisa aqui que me chamou a atenção. De questão de transição. Talvez a Jéssica vai poder responder essa também. Você falou que naquela época nada podia, né? Tudo não pode, era tudo proibido. E hoje? Como é que é? Hoje tudo pode? Porque se antes nada podia, e hoje? Como que você vê assim, essa transição daquele tempo? É claro, eu sou dessa época ainda de transição, a igreja sentava a mulher de um lado, o homem do outro. Eu peguei essa época, você pegou essa época, né? Então, mas imagina você sentar longe da Catiusca, impossível. Mas como é que é? Qual que foi o impacto, assim? Há uma diferença abismal, assim, ou você ainda vê que ainda a gente mantém alguns padrões, uns princípios importantes? Como é que é? Bom, eu falo, Jéssica? As duas. Pode começar. Tá, então eu vou falar o que eu vejo, né? E aí a Jéssica, porque ela vive nisso. Esse momento atual, Sim. Né? Eu acho que, assim, quando saiu dessa fase, né, de não pode, saião, tudo, aquela coisa, a gente fala saião, cabelão, né, mas é só para dar uma As base, irmãs do mais coque. ou menos. Exatamente. Eu acho que foi uma fase assim, não pode e, de repente, pode. Eu acredito, pelo menos foi o que eu vi na juventude. Nessa época, a gente já não estava mais trabalhando com jovens. Sim. Mas eu não vejo assim que não, hoje tudo pode. Sim. Pelo menos com os jovens que eu tenho contato, que são os meus filhos, que é a Jéssica e o Felipe, e os jovens que estão sempre ali na minha casa, que eu sei que eles estão sempre juntos. Eu vejo muito temor nesses jovens. Isso é importante. Então, assim, pelo menos com o Felipe e a Jéssica, a gente nem precisa estar falando, vocês não podem fazer isso. Vocês não podem fazer aquilo. Isso aí não pode. Pelo menos é o que... Eu tô falando em questão de costumes, sim, né? Sim. Não de coisa errada deles fazerem. Eu tô falando em questão de costumes. Eu vejo hoje que, claro, hoje... De repente, num dia de ensaio, os meninos vêm aí de bermuda, que antigamente, se acontecesse isso, meu Deus do céu. Era um escândalo total. Mas eu, particularmente, tá? Eu tô falando de mim. Eu não vejo isso como um pecado. Sim. Né? Eu acho que existe um padrão, a nossa igreja ainda carrega um padrão, sim, que inclusive eu respeito isso, né? Em questão de vestimenta, quem participa do louvor ali, então assim, a prova tá aí, que eu acho que não é assim, não podia nada e agora pode tudo. Sim, então, há um equilíbrio agora. Há um equilíbrio. Isso é importante. E pelo menos os jovens que estão à frente, os jovens que estão ali, né, que participam, eu vejo que existe sim ainda um padrão. Amém. A nossa igreja carrega um padrão, sim, isso é bem importante. diferente, né? Sim. Mas que não foge do que a palavra de Deus ensina, porque na realidade, antigamente era um jugo, sim, né? Os pastores achavam aquilo, que eu também não os condeno. Sim, sim. Porque a gente sabe que nos anos 50 e 60, nem as mulheres que não eram cristãs não usavam calça comprida. Né? As coisas, a modernidade foi chegando. Então, chegava no mundo e depois de muito tempo que ia chegar na igreja. Sim. Então, eu não culpo esses pastores também de não deixar, porque eles achavam que era o certo. Sim.